Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web cave? E antes do episódio de hoje, eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo que está apoiando a gente lá no Apoia-se. Valeu, galera, vocês são muito importantes pra gente. Muito obrigado mesmo por acreditar no nosso projeto. Queria falar também da Contratado ME, que é uma empresa que está apoiando a gente também. Os caras são super parceiros nossos. Se você é um dev e está procurando trampo, ou se você é uma empresa e está precisando de um dev, uma galera de qualidade, entra lá, Contratado ME, que os caras são muito bacanas. Queria falar também do Stickers Devs, o nosso parceiro aí, a galera que faz os adesivos do Dev na Estrada. Quem já pegou, já viu, já sabe a qualidade que os caras têm. Os adesivos deles são sensacionais. Inclusive eu tenho um colado no meu carro. Já passou chuva, já passou sol, já peguei lama. Ele continua lá firme e forte. Então o trabalho deles realmente é muito bom. Então acesse o site dos caras lá, Stickers Devs, e compre o seu adesivo também para colar no Note, né, galera? E agora a nossa agenda de eventos. Dia 26 e 27 de agosto vai rolar em Porto Alegre o Brasil JS, a maior conferência de JavaScript do mundo. Um evento muito foda, com toda a galera que manja muito de JavaScript. Você não pode perder. Dia 2 de julho vai rolar em São Paulo o Front in Sampa. A gente tá apoiando os caras também. A gente vai estar lá no evento. Então, aparece lá, a gente bate um papo, troca uma ideia, que o evento vai ser muito bacana também. Dia 4 de junho vai rolar também lá no Ceará uma conferência de JavaScript. Dia 6 de agosto vai rolar em BH o Front em BH. A gente tá apoiando os caras também, então, tá muito legal o evento deles lá, muita gente bacana. E dia 18 de junho, em Campinas, vai ter o pessoal da Urupay Campinas fazendo um evento de muita qualidade, como sempre. Então, vai lá, se inscreve, vamos nesses eventos e quem sabe a gente não se encontra lá e bate um papo. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala, galera. E o nosso convidado hoje, Tarman. Opa, beleza? Bom, cara, primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Foi bem complicado aí, né, a gente conseguir marcar aí por causa do fuso horário. Mas vamos lá, cara, vamos começar aí nosso cast de entrevista. Fala um pouquinho aí, primeiro fala você, se apresente aí pro pessoal. Beleza. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Já acompanho o Dev na Estrada desde o comecinho. E genial essa ideia de vocês de mostrar a experiência das pessoas. Então eu que agradeço por estar aqui, assim. Mas falando um pouquinho de mim, eu conheço Montanha já faz algum tempo, né? A gente chegou a trabalhar um pouco junto nas empresas. Mas eu comecei, cara, acho que como a maior parte das pessoas aqui, assim. Comecei bem jovem, né? Até com aquela coisa do videogame, né? E tal. E, sei lá, desde pequeno, interesse por videogame, aí depois você migra pro computador, aí você começa a jogar muito no computador, aí você começa a interessar, consertar computador e tal, e aí você acaba entrando nesse mundo, né, dos computadores, da tecnologia e tal, então não tem muito segredo aí. É o clássico. Né? Instalar o Windows, trocar placa. Você tem que fazer o que precisa fazer pra manter as coisas funcionando, né? Pra economizar com suporte técnico, gastar uma grana com isso. Você é da época do Duke Nukem aí ou é mais Cara, sou, velho. Eu comecei, cara, bem cedo. Meu pai comprou o primeiro computador pra gente em casa. Meu pai trabalhava com computador, né? Ele era técnico em processamento de dados, trabalhava com CPD gigante e tal. Acho que foi por volta de 90 e pouco que a gente pegou o primeiro computador. Era um 386 DX266. E aí tinha os joguinhos de DOS lá, tinha Stunts, tinha uns joguinhos de corrida, Duke Nukem, Doom. Então eu joguei muito essas paradas aí. Enfim, o computador tá na minha vida desde que eu me entendo por gente, assim, né? Show. E aí você, como que você foi crescendo com isso daí? Você foi na escola, você fez algum técnico ou começou a já fazer em casa as coisas? Como é que você foi evoluindo? Cara, eu fuçava muito. Eu lembro que nessa época, eu jogava muito RPG de mesa, assim, né? E aí eu comecei a fuçar na internet, eu comecei a achar algumas coisinhas, os arquivos na internet e tal, e aí eu montei uma páginazinha, eu fucei, peguei um livro, era de front page na época, e aí eu acabei montando uma páginazinha, hospedei no hpg.net. Começou aí, cara, eu fiz essa primeira página, fuçando, mexendo com livro e tal, aí eu comecei a aprender HTML, descobri que tinha alguma coisa além do front page, e daí foi crescendo, né, e aí até que por volta de, sei lá, 2000, que eu arrumei meu primeiro trampo, assim, de web designer na época, né? E foi em São Paulo? Você era de São Paulo? Isso, de São Paulo. E era numa agência, então era tipo mexer com HTML, CSS mais ou menos, né? Porque tinha aquele monte de
style inline, assim, né? Aquele fonte, colocar fonte na tag do HTML e tal. E começar a brincar com animaçãozinha em Flash. Então esse foi meu primeiro trampo, assim. Então, tipo, foi assim que eu comecei, né? Eu fiz técnico em processamento de dados também, no colegial. Fiz colegial técnico, mas eu acho que não teve muita influência, assim, porque eu já mexia muito com coisa de internet, de coisa, já fuçava bastante, já mexi bastante com BBS no começo, né, ficava conversando com o pessoal na internet, baixando joguinho e tal, e aí, mas o primeiro trampo mesmo foi esse, foi numa agência, e mexendo muito com HTML, CSS e Flash. Você sempre trampou com web mesmo, né? Já começou? Sempre, desde o começo. Cara, desde o começo eu sempre trampei com web e com front-end, assim. Tipo, às vezes eu fico pensando, cara, faz, sei lá, 15 anos que eu mexo com HTML, CSS e mais alguma coisa. Seja CSS, seja já Flash, seja JavaScript, seja... Então é engraçado pensar isso, mas é uma coisa que mudou a forma como que a gente escreve, mas são as mesmas tecnologias até hoje, né? Então você é um front-end puro. Sou um front-end de corpo e alma, cara. Sou um front-end puro. Eu já fiz de tudo, assim. Eu já mexi com... Minha formação é em design. Então eu já trabalhei com impresso, tipo, mas sempre paralelo, assim, né? Sempre trampando com front. Aí, sei lá, impresso. Aí teve uma época que eu mexi um pouco com PHP. Teve uma pequena época que eu mexi... Olha aí, PHP. Aí lá vem. Um pouquinho com ASP... recentemente eu tô brincando bastante com Ruby, com Rails e tal, mas o front-end sempre foi uma constante, assim, na minha vida, né? Tipo, criar algo que você consegue ver na hora, assim, você consegue ter um resultado, né? Eu sempre gostei muito desse lado de você construir algo e você já poder ver ele funcionando e já poder interagir com a coisa. Até por isso que eu acabei fazendo faculdade de design e não de ciência da computação, por exemplo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas visuais, né? Isso eu também... Eu também sou assim, cara, e eu lembro que na época eu fiz um curso de 3D Max, que também não deixa de ser visual, né? Exato. Mas eu parti pra web, fui direto pra web mesmo, fiquei nela porque eu lembro que eu tinha a sensação assim, pô, eu preciso fazer isso aqui no 3D, mas pra ficar visualmente bom, né? Pra mostrar pra alguém, vai um mês, mano. Então não. Eu prefiro fazer 2 linhas, dar um F5 e tá tudo certo. Então, deploy é só arrastar pro servidor, né? O deploy era o FileZilla, né? FileZilla só arrasta o arquivo, tá em produção já vê a cara, parada. não tenho saudade do FileZilla nem um pouco. Nem um pouco, né? Aí você começa a fazer cópia no servidor pra poder index 1, index 2, index 3, porque se der merda você pode voltar. O ponto BKP. Ponto BKP, pode crer, cara. Não, eu também não tenho saudade dessa época, não. Fala um pouco da faculdade, cara. Como é que foi? Tem bastante gente que ouve o Dev na Estrada que tem essa preocupação de tipo, pô, faculdade é bom fazer, não é? Que faculdade eu faço? Fala um pouco como foi a sua experiência trabalhando com front, fazendo uma faculdade voltado à interface visual, né? Ao design. É um pouco controverso isso, porque eu tenho um lado muito positivo que eu vejo na faculdade e tem um lado que eu acho que é muito negativo, assim. Eu acho que o lado positivo é você estar em contato com pessoas que têm o mesmo interesse que você. Isso eu acho genial, isso abriu muitas portas para mim. Eu conheci muita gente com quem eu trabalhei hoje. Hoje em dia, assim, eu fiz freela com as pessoas, eu acabei fazendo projetos e tal. Então, assim, foi uma experiência de networking muito boa. Até porque você convive com essas pessoas todos os dias, né? Então você respira a mesma coisa, você fala da mesma coisa todo dia. Por outro lado, essa mesma experiência você pode conseguir através do mercado, né? Trabalhando numa empresa, você acaba, de certa forma, conseguindo networking e tudo mais. Então, esse lado eu acho que é interessante. Por outro lado, eu acho que faculdade ela te dá uma base muito boa, né? Algumas das ferramentas que você aprende na faculdade, você vai levar para a vida. Então, sei lá, teoria das cores, você vai trabalhar com trabalhar com branding, psicologia, tem certas coisas, certos assuntos que são importantes e eles vão ser úteis para a sua carreira inteira. Aí, por outro lado, eu acho que o volume desses assuntos, pelo menos na época que eu fiz, que era uma faculdade muito nova de design, isso foi por volta de 2005, tem muitos assuntos que se perdem, né? Então, por exemplo, a gente aprendeu 3D Max, uma versão da época, então se perdeu. A gente mexia com Director,
da macromídia. Morreu essa tecnologia. Então, assim, às vezes você aprende, sei lá, 30%, 40% do que você aprende na faculdade, e a faculdade, muitos professores não estão no mercado. Então, você acaba usando coisas do passado. A gente estava começando a falar de RIA na faculdade, Rich Internet Applications. Então, é uma coisa que é descartável, né? Que funciona talvez por um momento e, de repente, morre. Se você pensar, pô, são 4 anos de faculdade, um bacharel, é bastante tempo para... Tipo, em 4 anos muda muito o mercado hoje em dia, sabe? As coisas mudam muito, então às vezes vale mais a pena você fazer uma faculdade de alguma coisa que vai te dar uma base maior, mais longa. Talvez ciência da computação seja melhor, talvez, não sei. Talvez focar num lado mais de artístico, para você ter uma base melhor se você é um designer. Ou, eu até diria outra coisa, vai fazer uma faculdade de outra coisa, que pode te ajudar na sua área. Então tem grandes programadores que eu conheço que nem são formados em design ou programação, são programadores que são biólogos, tem programador que são formados em música, tem programadores que eu conheço que são excelentes, que são formados em engenharia, então química. Então, assim, eu acho que agrega, né? Mas eu tenho minhas ressalvas em relação a pelo menos as faculdades que eu conheço, assim, em São Paulo, né? A Embi, Senac e tal, eles às vezes pecam um pouco nisso de você desperdiça um pouco do conhecimento, porque você tem que... É muito tempo, né, pra sei lá, 4 anos. Às vezes eles precisam nivelar por baixo também, né, porque às vezes tem pessoas que acabam de sair do colegial ou não sabem nada de nada. Você tem que dar o básico. Às vezes você já chega na faculdade com algum conhecimento. Então, às vezes é importante você se autoconhecer e saber o que você precisa, né. Isso que você falou aí é bem importante, cara. A gente conheceu um cara... Por exemplo, acho que em Sorocaba, né? Foi no Sorocaba JS, que ele era formado, acho que em psicologia, cara. E ele palestrou lá no evento, até disse que palestrou por causa do Dev na Estrada, que a gente falou que ia estar lá, ele escutava, foi bem legal. E ele, cara, palestrou lá, deu uma palestra incrível, mostrou uns produtos que ele fazia lá, como que ele entrou na programação, bem foda. Um outro cara que palestrou também, que era da fábrica de aplicativo, ele acho que era formado em economia. Aí, ó. E também falou, cara, eu me encontrei no JavaScript, gosto, faço um monte de coisa. Cara, isso é muito legal e isso também acho que casa com umas perguntas que a gente recebe que é do tipo, cara, eu tenho 40 anos, ainda dá pra eu programar? Cara, também dá, né? Também dá. Não importa a bagagem que você trouxe, a gente até colocou um vídeo, acho que foi do Mahu Pai, que o Henrique Bastos gravou, que, cara, tem um senhor lá, um cara lá de, sei lá, 60, 70 anos, não sei a idade certa dele, que ele fala, pô, tava em casa, depressão, já tava diagnosticado com tais coisas, não podia trabalhar mais, e aí, pô, tava lá nos fóruns, me encontrei nos fóruns de Python, comecei a programar e tal, e hoje o cara, programa aí... Começa a construir uma carreira em cima, né? Pois é, cara. Então, assim, independente a gente tava falando da faculdade, mas independente de faculdade ou não, ou se você fez uma outra área ou não fez, tem espaço, você vai conseguir conquistar seu espaço. A faculdade é um plus, eu concordo, eu gosto da faculdade, mas ela é um plus, faz parte de um pedaço da sua vida, ela agrega como qualquer outra faculdade, por exemplo, a de psicologia que a gente citou, que agrega... Do mesmo jeito, pode agregar menos na sua área, né? De certa forma, assim, às vezes o resultado é menos imediato, né? Às vezes você faz uma faculdade de design, você já vai conseguir fazer alguma coisa mais imediata, mas talvez um curso, às vezes, te dá um resultado mais imediato ainda, né? De repente. A faculdade, eu acho que ela tem que te dar uma base para a vida, né? Tipo, tem que ser a longo prazo. Você vai investe logo para a vida, assim, né? Tipo, um médico, por exemplo. Um médico, ele precisa da faculdade porque o ser humano, teoricamente, estável, né? Tem as novidades que estão rolando, mas é muito mais longo os períodos. Engenharia também, então tem áreas que são mais longas. Acho que a faculdade para design ou programação ou front-end também tinha que dar uma base mais longa. Tinha que ensinar as pessoas a pensar melhor. Não ensinar a tecnologia que está bombando no momento, assim. Tem que dar uma base mais longa. Cara, eu acho que a faculdade, ela prepara você para realmente o que você vai enfrentar na vida, sabe? Que é você, às vezes, ficar longos períodos de tempo esperando alguma coisa e se frustrar no final, tá ligado? Pois é, exatamente. Mas é verdade, cara. Acho que uma coisa importante falar da faculdade é que, assim, em 15 anos de carreira, ninguém nunca me pediu meu diploma. Então, foi uma coisa que eu fiz pra mim. Assim, eu não... Pra sua mãe, né?
Então, Seus pais. meus pais, também tem esse caso também, né? Mas, assim, nenhuma empresa que eu fiz entrevista me perguntou da minha experiência na faculdade. Nenhuma empresa que eu fiz entrevista me pediu meu diploma, me pediu minhas notas da faculdade. Então, eles estão sempre interessados ou no meu portfólio, ou na minha experiência, ou no meu interesse, ou no que eu estou estudando no momento. Então, assim, na área de TI, tanto no Brasil quanto aqui fora, a faculdade não tem impacto. Talvez tenha impacto para o primeiro estágio que você faz na vida, não sei, mas para a carreira em si, ninguém vai olhar para o seu bacharel, para o seu mestrado, sabe? Já trabalhei com muita gente excelente, muito boa, que não tem faculdade. É difícil. O Elder mesmo, ele esteve aqui, ele abandonou a faculdade, né? Eu conheço outras pessoas excelentes programadores, que não tem faculdade nenhuma, assim. Então eu tô com a carreira em dia, estão mandando muito bem aí. Então acho que... Boa, deixou a polêmica no ar aí, né? Deixei no ar aí. Eu comecei a trampar quando eu tava no colegial, né? Eu fazia colegial técnico, no meio do colegial mais ou menos eu comecei meu primeiro trampo, e ao longo da faculdade toda eu fui trocando de empresa, né? Eu trabalhei em agências, trabalhei em um provedor de internet, trabalhei num colégio grande em São Paulo. Aí eu fazia de tudo lá dentro, comecei como web designer, webmaster, né? Webmaster. Webmaster. Cuidava de tudo do servidor, cuidava do desenvolvimento do site e tal. Aí eu editava vídeo também e fazia impresso. Fiz de tudo lá. Eu passei 5 anos lá. Você tá ligado que o webmaster ainda existe hoje, né? Existe, cara, existe. Tem os silos fechadinhos. Tá voltando. Uma full stack developer. Puta que merda. É mesmo, cara, é mesmo. E foi isso, assim, ao longo da faculdade eu sempre trabalhei, tanto que o estágio não foi um problema pra mim, foi isso. Eu acabei fazendo de tudo, né? Como a faculdade era de design, eu fazia coisa impressa também, fazia vídeo, mexia um pouquinho só com 3D, mas a web foi sempre o principal. E aí foi só meio que depois da faculdade que eu decidi parar de diversificar, né, fazer de tudo e focar um pouco, que foi por volta de 2007, que eu falei, não, eu vou focar, eu vou ser só front-end, eu não vou mais editar vídeo, não vou mais fazer impresso, e aí eu comecei a dar um foco, uma prioridade um pouco maior para começar a trabalhar com HTML sem tabela na época, né, começar a sair um pouco da tabela. Comecei a ir pro lado tables, comecei a estudar JavaScript seriamente, assim, né, eu mexia com um pouco de PHP e tal, falei, não, eu vou... E aí eu consegui um trampo de front, foi em 2007 que eu consegui meu primeiro trampo de programador front-end, e desde então é o que eu tenho feito, né? Eu tive várias experiências de programador front no Brasil, até que vim pra Irlanda, e aí eu continuei essa carreira e é uma coisa que eu não pretendo parar de fazer tão cedo. E quando você começou a trabalhar com front, você falou que você trabalhou bastante em agência, certo? Sim, sim. Isso é uma pergunta que fazem pra nós. Eu sei que você trabalhou com um produto depois, que você trabalhou no Buscapé junto comigo. Exato. E como que foi essa transição, cara? Porque tem muita gente que trabalha em agência ou trabalha num lugar... como se fosse uma agência, né? Pega vários clientes menores... Sim. Como que... E dizem que isso é um pouco mal visto, né? Quando você vai trabalhar num produto, o cara olha e fala, opa, o cara trabalha em agência e tal. Você teve essa transição? Como é que foi? Foi um pouco... engraçado que teve exatamente essa transição que você falou, mas ela foi um pouco diferente. Então, quando eu tava trabalhando em agência, exatamente antes de entrar no Buscapé, vai ser um grande exemplo. Eu tava na pauleira, cada dia era um projeto diferente, era pastelaria, né? Todo dia entregando um negócio diferente, fazendo de tudo. Eu fazia muito freela também, então era bem dinâmico, assim, o meu dia a dia. E aí, na entrevista do Buscapé, os caras me falaram, foi diferente, né? Porque eles falaram, e aí, como é que você vai se adaptar a esse trabalho aqui, que é meio boring, é um produto só... E aí, como é que vai ser, né? Então, tipo, foi curiosa essa transição. Eu falei, pra mim não faz diferença porque eu quero estar... Na verdade, o que eu queria na época era especializar, né? Eu queria focar e conseguir ir mais a fundo num produto, entender ele mais profundamente e tal. E, então não foi um problema, assim, até na entrevista também acho que não foi um problema tão grande. Mas foi essa mudança, né? Foi um choque, porque parece que tem alguma coisa errada quando você muda, né? Você fala, caramba, mas e aí? Era pra estar vindo um monte de job hoje e tá tranquilo, né? Só focando nesse aqui e tal. Mas é uma coisa que eu não sinto muito saudade, não, cara.
de trabalhar. Eu acho que a agência é perfeito para você desenvolver habilidades, você ficar safo, você aprender muito do mercado, você ter variedade, diversidade e tal, aprender a resolver problema rápido, né, fazer gambiarra também, né? Pô, gambiarra é de lei, né? Nossa, cara, aquele job que você só vai ver uma vez na vida, né? Ele passa na sua mão assim e some, e às vezes o job nem vai durar tanto, então você não precisa trabalhar com um negócio tão... A qualidade não é uma prioridade, né? É o timing da coisa. Isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Exatamente. Mas eu tenho né, relatos aí que, cara, a maioria das pessoas... A maioria não, acho que todo mundo que eu conversei sobre isso, chegou nesse assunto... Ninguém fala assim, nossa, que saudade de voltar pra uma agência. Não dá, que cara. Saudade de voltar a pegar job que vai morrer daqui a um mês, sabe? Ninguém... Exato. Não consegui achar ninguém ainda que gostou disso. Não. Mas tem uma modalidade diferente disso, que eu não sei, no Brasil eu acho que eu não vi muito isso, assim, mas aqui fora é mais comum, que é os contractors, que é a galera que fica pegando job pequenininho, a pessoa, sei lá, fica no job por 1 mês, 2 no máximo, e aí a pessoa pula de trampo, e como os contractors ganham mais aqui fora, a gente pode entrar nesse assunto depois, essa galera fica pulando de job em job, faz mais dinheiro, e eles dão um intervalinho entre esses jobs para poder... É como se fosse freelancers? É tipo um freela, mas é mais um PJ por tempo limitado, assim, digamos. A gente pode dar um exemplo da TopTal, por exemplo? É mais ou menos isso? Como é que é o exemplo? A TopTal, você conhece a TopTal? Não conheço. Ela é uma empresa de freela, cara. É uma empresa que você se cadastra lá, coloca seu perfil. Só. E eu conversei com um dos recruiters lá da TopTal e basicamente tinha um brasileiro lá que eu acho que ele trabalhava há 4 anos. E ele falou assim, cara, em 4 anos acho que eu fiquei, sei lá, 15 dias sem job. Então, então assim, você se cadastra lá, tal, você passar tudo mais, você é apto, é um funcionário, entre aspas, da TopTal. Na verdade, você é um prestador de serviços para a TopTal. Entendi. A TopTal tem inúmeros clientes e fala assim, ó, a gente tá te oferecendo esse cliente aqui pra você trabalhar 3 meses com ele. Aí você vai lá, trabalha 3 meses com o cara. Geralmente é sempre remoto, né? Geralmente acho que 80%, 90% é remotamente. E aí passa 3 meses, ó, a gente tem um novo contrato aqui de mais 3, 4, 2, X meses, né? Pra esse outro cliente aqui. Aí você vai e vai indo. E vai fazendo uma grana. É bem isso mesmo, cara. Aqui não é tão remoto, né? Mas, por exemplo, eu fiquei um período numa empresa e você via gente... Todo dia tinha gente entrando e saindo, sabe? Você fala, cara, é estranho isso. Mas a galera entra, faz um trampo de 1 semana, 2, no máximo, chega no máximo 2, 3 meses e depois some. E segue adiante. Então, tem um lado ruim disso, né? Que esses caras que ficam circulando entre as empresas, eles ficam deixando o código legado para trás, né? Deixando porcaria para trás que quem tá fixo na empresa tem que resolver os pepinos. Eu não recomendo muito, mas enfim, né? Mas né? Alguma coisa boa deve ser mais barato. Tem a grana para eles é bom, né? Eles conseguem... Pra empresa também, deve ser, de alguma forma deve ser melhor pra empresa, mas a empresa tem a responsabilidade de manter o cara, né? Verdade. E na prática também a empresa tá se lixando pro código do cara, né? Ela quer mais é que o negócio funcione, né? Que é o resultado, né? Boa, cara. Então, e aí, depois do Buscapé, eu lembro que na época do Buscapé, na verdade eu não lembro, é uma pergunta que eu vou fazer. Você já tava com esse pensamento, cara, eu quero trabalhar fora, eu quero morar fora. Como é que surgiu isso entre você e sua esposa? Então, começou isso mais ou menos na época que eu tava no Buscapé, assim, né? A gente tinha acabado de se casar, já tava começando aquela... Você começa a se acomodar na vida, sabe? Você arruma um apartamento, aí você começa a mobiliar a casa, aí tá tudo perfeito, tá? Então, começa a ficar confortável, assim. E aí eu lembro que o que aconteceu foi que a gente resolveu fazer uma viagem, né? Eu nunca tinha ido para fora do Brasil, minha esposa já tinha ido. Mas a gente foi fazer uma viagem, a gente pegou a viagem internacional mais barata que tinha na época, que era ir pra Argentina. E a gente foi passar uma semana na Argentina, né? Tinha um amigo meu que tava morando lá e tal, e a gente meio que voltou deslumbrado, assim. A gente falou, cara, existe um mundo lá fora, e é diferente, e aí, pronto, ferrou, né? Você começa precisa ser conquistado. Precisa ser conquistado. O que a gente tá fazendo a nossa vida inteira no mesmo lugar, né? Então, a gente começou a pensar nisso, a princípio a ideia era começar a viajar mais. Mas aí você começa a fazer as contas, fala, pô,
Pô, eu vou viajar uma vez por ano ou a cada 2 anos, dependendo, e aí é mó grana e tal. Pô, por que não morar lá fora, né? E, tipo, você ter oportunidades maiores de curtir e de ver coisas diferentes, de viver coisas diferentes e tal. E aí a gente começou a olhar na época, o que tava bombando na época era o Canadá. O Canadá é, meu, o graal, assim, de quem tá em TI e tal, e, tipo, muita gente já foi pra lá, já tá lá, inclusive. E a gente começou a olhar, e aí tinha um amigo meu que já tava indo pra lá, ele já tava no processo, e aí a gente começou a olhar o processo e tal, e ele tava um pouco acima do que a gente conseguiria em pouco tempo, assim, digamos. Então precisava ter o inglês, precisava... Na época a gente estava vendo esquema de visto de trabalho, eles estavam mudando as regras, então não estava mais tão simples. O francês ajudaria, então eu lembro que até tinha um pessoal lá do Buscapé que estava fazendo aula de francês para aplicar e tal. Em Quebec, né? Até hoje, assim. Exato. E aí, assim, a gente começou aos poucos desistir da ideia do Canadá, mas aí a gente começou a ver que tinha Europa também, né? Tinha Irlanda. Por que não Europa se eu posso viajar de trem né? pra Europa inteira? Exatamente. O velho mundo. Nossa, o velho mundo, cara. E aí a gente ficou meio que... Na verdade, a gente pensou primeiro na Inglaterra, né? E aí tinha uma amiga minha que ela tava indo pra Irlanda, tipo, foi a primeira vez que a gente ouviu falar da Irlanda. E aí, nossa, Irlanda, pá, tinha várias vantagens, né? Que era, primeiro, que era em euro, segundo, que as coisas eram muito mais baratas. Outra coisa que a gente queria evitar, assim, era a cidade grande, né? A gente é de São Paulo, capital, e a gente tá de saco cheio de ônibus lotado, trem lotado, transporte e tipo, distâncias longas pra ir e voltar todo dia e tal. Então a gente acabou escolhendo Dublin, que é uma cidade pequena, tem todas as vantagens de uma cidade grande, mas é uma cidade pequena. E aí a gente... Comparar, né? Não tem nem como comparar, né? Não dá nem pra comparar, cara. Que tem, em Dublin é 1 milhão de habitantes, é uma cidade bem, bem pequenininha, né? Comparado com São Paulo, com seus, sei lá, 16 milhões, 20 milhões, né? E Dublin é a capital da Irlanda ou não tem nada a ver? Dublin é a capital da Irlanda, da República da Irlanda, que é a parte de baixo, né? E aí a gente tem a parte de cima, que é a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, que é bem pequenininho também. E foi isso, cara. A gente viu, a minha esposa, ela tem cidadania italiana, e foi questão de um ano e pouco, se organizando, a gente pegou, arrumou as malas, vendeu tudo e veio pra cá. Essa foi uma boa chave, né, cara? Ela ter cidadania italiana. Isso ajuda. Acho que ajudou bastante, né? Você conhece Cork, cara? A gente entrevistou um cara aqui, que é o Júnior Godoy. Sim. E ele foi lá pra Cork. Ele falou que... Você falou de interior não, né? De uma cidade não tão grande. Não tão grande, E ele falou bastante isso de Cork. Ele falou, cara, Cork tem muitas empresas aqui, né? É bom pra quem trabalha com tecnologia. E é um interiorzão, assim, bem calmo, bem tranquilo. Apesar de eu acho que ele tá em Dublin hoje, então... Cork é pequena, é um pouco menor que Dublin, né? Dublin é a maior cidade da Irlanda, mas é um pouquinho mais interior mesmo, né? Uma pegada mais interiorzão, assim. Chega a ser menor até que eu acho que interior, as cidades grandes do interior de São Paulo, assim, sei lá, Campinas, sabe? Tipo, é bem menor ainda, é outra realidade, né? Cara, e conta aí como é que foi, mano? Fez as malas, foi... Cara, a gente fez as malas. Essa realidade aí? Então, quando a gente veio pra cá, a ideia era... A gente não sabia o que ia acontecer, a gente pesquisou bastante e tal, e a gente decidiu por Dublin e falou assim, nosso objetivo era chegar aqui e sobreviver, sei lá, por 1 ano. A gente tinha grana para os primeiros meses, então no primeiro ano a gente tinha que se adaptar, arrumar um trampo e ver e fazer dar certo, né? E aí a gente veio pra cá, tudo, se ajeitou aqui, e aí eu comecei a ver trampo na área de TI, né? Então tinha algumas coisas que eu já tinha aprendido antes sobre a Irlanda, que tem alguns canais meio que certos, assim, pra você arrumar trampo aqui, né? Então eu comecei Já chegou com a letra, já. Já deu uma estudada antes. Chegou cheatando. Já usou cheat, já. Não, a gente é muito apreensivo com certas coisas. A gente não gosta de arriscar muito, assim, né? Então a gente se prepara muito, estuda muito pra fazer uma mudança. E aí o que eu descobri, na verdade, nessa parte de TI, é que as empresas, elas focam em alguns sites grandes, né, para procurar profissionais. Então o LinkedIn é essencial aqui na Irlanda. Você tem que ter um LinkedIn em dia, né, em inglês. Esses são, claro, né? Não, cara. Não, cara.
Mas a gente chega lá. De novo, cara! Inglês. A gente vai chegar lá, né? Chega lá. E aí tem o Monster, que é um outro site enorme que tem aqui. E você, nesses dois sites, você acaba sendo redirecionado para outros sites menores, conforme você vai aplicando para vagas e tal. Mas esses são os principais. E aí o segundo passo que você acaba aprendendo é que na Irlanda, né, não são as próprias empresas, geralmente, que recrutam. Tem os recrutadores. São empresas que são contratadas para encontrar os profissionais. Então, por exemplo, todas as vagas que eu apliquei ou das empresas que eu trabalhei aqui na Irlanda foram através de algum recrutador. Que basicamente eles fazem o meio campo ali, né? Pra encontrar o profissional e tal. Eles fazem muita merda, fazem muita besteira, tipo, eles ficam, às vezes, te mandando spam de vaga que não tem absolutamente nada a ver, né? Eles mandam aqueles e-mail bonito, assim, falando, olha, encontrei seu perfil no LinkedIn e tal, você não quer trabalhar com 3D Max? Tipo, pô, não tem nada de 3D Max no meu currículo, cara, você tá louco? Né? Ou, sei lá, quer ser sysadmin? Pô, eu nunca trabalhei de sysadmin na minha vida, ou tester, ou não sei o que e tal. Isso acontece então, aqui também, deu uma parada pra mim, não sei pro Ramon ou pra outras pessoas, mas acontecia bastante aqui também, tipo, em vaga de Java, sabe? Você fala, você tem JavaScript, o cara usa keyboard, né? É verdade. Mas então você tá falando que você nunca fez uma entrevista direto com a empresa? Meio que você nunca viu isso aí? O primeiro contato nunca é com a empresa. Pelo menos eu nunca tive o primeiro contato direto com a empresa. Foi sempre através de um recrutador. E os processos seletivos aí são grandes também e complexos? Não. Depende da empresa, na verdade, né? Por exemplo, eu vou dizer que a maioria das empresas, os processos seletivos são bem parecidos e são rápidos, né? Mas as empresas são muito flexíveis. Então, dando um exemplo mais prático, os processos seletivos que eu fiz sempre começam com um screening, né, que eles chamam, que é um primeiro contato por telefone. Então você vai conversar com um recrutador, provavelmente, e aí você vai basicamente falar para ele se você tem o que a empresa está pedindo. Então o cara vai falar, você sabe JavaScript? Ah, sei, beleza. Você sabe HTML? Sei. Você sabe não sei o que? Sei. Tá, você já trabalhou com tal tecnologia? Sim, trabalhei, sei lá, 3 anos. É bem básico, assim, né? Aí depois desse screening por telefone, geralmente você vai ter algum tipo de teste prático, as empresas costumam fazer isso. Então, geralmente eles mandam por e-mail alguma coisa, ou eu fiz um teste, por exemplo, que foi por telefone, que o cara foi me fazendo perguntas básicas de JavaScript por telefone. Então, o que significa this em JavaScript? O que significa... o que é um call e um apply no JavaScript? O que é uma closure, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então, coisas bem básicas, bem pontuais, assim, que eles fazem. Então, seja por e-mail ou por telefone. E aí, depois disso, você vai para a entrevista pessoal, que você vai para a empresa, né? E às vezes você passa... Depende da empresa, né? Tem empresa que só vai fazer uma entrevista pessoal com você, só vai conversar meia horinha, 1 hora no máximo. E tem empresa que pede para você meio que passar meio dia com eles, ou 1 dia. Então você vai ficar meio que sentado do lado dos programadores deles. É mais para você conhecer a empresa e para a empresa te conhecer. Então às vezes você vai fazer um pair programming com alguém, você vai, falar um pouco sobre sua experiência e tal. E depois disso ele já vem a oferta ou a não oferta, né? de trabalho. Mas geralmente é assim que eles fazem. Aí se você pegar empresas maiores, como uma Amazon da vida, eu tenho um colega meu que ele trabalha na Amazon hoje em dia, aí esses caras já são bem mais um Google ou um Yahoo da vida, eles já são um pouco mais chatos, né? Então tem... Sim. Aí tem o whiteboard, tem várias rodadas de entrevista. Whiteboard. Putz, 6 meses de entrevista, sabe? 4 meses de entrevista. Aquela coisa que se arrasta, assim, né? Mas para a maioria das empresas, inclusive empresas grandes, é bem rápido, assim, não tem muito... E aí quando eu falo de questão de flexibilidade que as empresas têm, é que eles, geralmente, eles nunca estão desesperados para contratar para amanhã. Tem muita vaga que você, sei lá, você é contratado e você vai começar 3 meses depois, 4 meses depois, dependendo dependendo da sua, se você está disponível ou não, ou se a empresa está precisando de você ou não. Então é meio engraçado isso. Por exemplo, tem um caso lá que a gente contratou um cara que é ele é da América do Sul. Quando a gente contratou um cara da América do Sul e ele mandou bem e tal, só que ele está no processo de visto. A gente contratou ele em novembro. O cara não começou ainda.
Então, Nossa. você tem uma ideia, né? Tem esse gap, né? Porque a gente puxa gente de muito lugar do mundo, assim. Então as empresas acabam sendo conscientes que isso dá trabalho e tal, às vezes precisa realocar o profissional. E como que foi sua primeira entrevista ali? Você tava querendo trabalhar, né? Você tava querendo Sim, trabalhar. sim. Eu tava... Você tava nervoso? Você aceitou qualquer coisa? Ou você deu uma garimpada ali, vou, não vou? Então, foi assim, cara, foi exatamente esse o processo que eu falei, né? Foi uma ligação por telefone, eu mandei vários currículos, demorou um pouco para eu conseguir, demorou, sei lá, um mês para eu conseguir achar alguma coisa, né? Porque, assim, outra coisa que eles veem também é o LinkedIn é muito importante. Então, nesse período eu fiquei arrumando meu LinkedIn, atualizando tudo, botando tudo em inglês e tal. Meu inglês, para deixar claro, era péssimo quando eu cheguei aqui. Eu sempre usei o inglês na vida, mas eu nunca precisei escrever nada em inglês. Eu era muito inseguro, assim, na verdade. Péssimo, você diz, é o fluente daqui, né? O péssimo, exatamente, é o fluente daí. O cara fala que é fluente e aí você chega aqui e você descobre que você é péssimo, exatamente. Sim, eu nunca tinha falado inglês na vida, essa é a grande verdade. E aí eu vim aqui metendo as caras, assim, eu falei, o que eu tenho a perder, né? Na pior das hipóteses, eu faço minhas malas e volto pro Brasil de novo e é isso aí, entendeu? Cara, isso é uma coisa que o Leonel falou aqui, né, que é um amigo em comum nosso também, que ele falou, cara, eu fui, vale a pena, o máximo que poderia acontecer é eu voltar e ter toda a experiência que eu tive. Pois é, alguma coisa você vai tirar disso, então não tem porquê, né? Exato. Mas aí que veio o momento de epifania, assim, pra mim, que isso mudou tudo pra mim aqui na Irlanda, mudou inclusive a forma como eu encaro entrevista, mudou a forma como eu encaro trabalho e tudo. Porque quando eu fui fazer minha primeira entrevista, eu tava absurdamente nervoso, né? Eu falei, bom, se os caras me deixaram passar pela... Porque a primeira entrevista foi aquela por telefone que o cara me perguntou, você sabe JavaScript? Você sabe jQuery? Você sabe não sei o quê? Sei. E assim por diante. Então foi tranquilo, né? Eu tava nervoso pra caramba no telefone também. E aí a primeira entrevista pessoal mesmo, assim, foi com dois caras da empresa, né? Um era o CTO da empresa e o outro era um programador sênior lá dentro, digamos assim, né? E foi engraçado porque a primeira coisa que eu percebi é que o programador sênior, tinha um inglês pior que o meu. Eita. Então, isso, Já cara... ficou mais aliviado. Cara, eu fiquei tão feliz que eu acho que foi isso que me conseguiu o trampo, assim, porque eu relaxei, sabe? Acabou aquela pressão que, nossa, meu inglês tem que ser perfeito, se eu falar uma coisa errada o cara vai rir da minha cara, vai me humilhar aqui e tal. E então isso foi o que mudou tudo, assim, que eu aprendi que aqui eles são muito abertos à diversidade, sabe? Então, assim, se você é um bom programador, se você é confiante nas suas habilidades, não vai ser o inglês que vai ser uma barreira, entendeu? Claro que você tem que ter um mínimo, que é você conseguir entender o que as pessoas estão falando, por pior que seja o sotaque ou a gramática da pessoa, e você tem que conseguir se fazer entender, né? Às vezes você fala alguma coisa errada, mas se a pessoa entendeu, nunca vai ser um problema, nunca foi um problema. E a entrevista foi engraçada, porque o cara me deu um código em jQuery impresso num papel, e o cara falou, melhora esse código aí, tipo, no papel. Ai, meu Deus! Você tem que acho que a lição disso é que você tem que estar preparado para tudo, né? Às vezes você tá pensando, putz, qual a IDE que eu vou usar e tal, e putz, vou escrever o código, escrever teste, não sei o que, para passar no teste, aí o cara te dá um negócio impresso no papel em jQuery, você tem que usar a caneta piloto lá, o marcador pra mostrar o que tá errado e tal. Então, se a pessoa fazer isso comigo com CSS, eu falo, não sei, mano. não sei, deixa, né? Não sei, mano. Só sei SAS. Cadê o SAS? Exatamente. E foi isso, cara, foi isso que abriu minha cabeça, né? Em todas as outras entrevistas que eu fui depois, eu fui com uma confiança muito maior, não fui com medo mais, assim, e isso tirou a vergonha também de meu inglês não ser perfeito. Eu acho que meu inglês não é bom até hoje, mas eu consigo, sei lá, me virar muito bem em qualquer situação, sabe? Então tá bom, cara, então tá bom. Então isso daí com esse negócio de perfeccionismo aí. Cara, foca nas suas habilidades, seja um bom profissional e, claro, o inglês básico do básico, que a porta já tá aberta, sabe? Aí depois é só você
Sem contar que tem muito estrangeiro aqui, né? De todo lugar do mundo. Esse cara que tinha um inglês pior que no meu, ele era um espanhol. Mas eu já trabalhei com indiano, já trabalhei com chinês, já trabalhei com africano, já trabalhei com croata, já trabalhei com pessoal da Ucrânia, da Rússia e assim por diante, entendeu? Francês. E cada um tem umas vantagens enormes que tem aqui, né? Você falou pra gente que o seu inglês, né, tava melhor que o programador sênior ali da primeira empresa que você participou. Então, Sim. Cara, a gente vai fazer aquela pergunta, né, que a gente nunca faz aqui. Lá a importância... Bem. Não, tô brincando. Como é que foi sua jornada, cara, com o inglês, mano? Eu tenho certeza que você vai responder que nunca estudou, mano. Eu vou dar um tapa na minha cara, mas, cara, conta aí como é que foi a sua jornada com o inglês. Como é que você chegou com o inglês melhor que o programador sênior lá da empresa? Então, eu acho que eu aprendi o inglês... Assim, eu fiz 1 mês de curso de inglês, quando eu tava, sei lá... Mano? No colegial. E eu copiava a lição da menina que sentava do meu lado, e aí depois de 1 mês eu falei, cara, eu tô jogando meu dinheiro fora e que se dane isso, sabe? Porque eu não tenho paciência pra ficar numa sala de aula aprendendo inglês. Por outro lado, eu aprendi inglês através de programar, né? Tipo, acho que todo mundo que trabalha com tecnologia hoje em dia consegue pelo menos ler uma documentação em inglês, consegue... o código é em inglês, então você tem que ter um mínimo do mínimo do mínimo, né? Então isso já é o primeiro passo. Mas eu aprendi muito através de exposição ao idioma. Então, assisti muito filme em inglês, assisti muita série com legenda em português, depois põe a legenda em inglês, e depois tira a legenda e vai trocando esses lados, né? Essas variáveis. E aí você vai tendo exposição ao idioma, através de música, Aí comecei a ler artigo, aí comecei a tentar ler livros pequenos em inglês. Então, acho que essa foi a primeira parte. E aí acho que a segunda parte, que é realmente a parte de você falar e escrever, isso você tem que se forçar, assim. Você tem que, primeiro, não ter vergonha de errar, não ter medo de errar, porque todo mundo comete erro. E as pessoas são muito mais tolerantes ao erro do que a gente imagina, eu acho. Então, quando você chega aqui e aí você vai falar pela primeira vez com um gringo e a pessoa... Você fala um monte de coisa errada e você vê que a postura da pessoa não muda porque você está falando errado e você continua a conversa, isso é uma coisa que ajuda muito. Então, acho que ter a experiência prática de exercitar, sabe? Tentar usar o inglês é muito importante. Então, por isso que a prática eu acho que é mais importante do que a teoria, de quantas horas você passou na sala de aula e tal. Existe uma escola hoje em dia que ensina o inglês, eu acho que muito melhor que muitas escolas. Existe uma escola da vida. Escola da vida. Essa é a escola que eu fui, cara. É a que vai ensinar. Eu também acho, cara. Você tem que meter as caras e se expor ao erro. Quanto mais você errar, mais você vai aprender, entendeu? Então, eu continuo errando hoje em dia e continuo aprendendo. Então, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que focar, assim, sabe? Mas fala o seu segredo aí, cara. Não tem, cara. Esse que é o lance, cara. Depois, quando você descobre que não tem segredo, que tudo muda, entendeu? Eu descobri que não tinha segredo no momento que o cara não estava me julgando, que o cara estava falando inglês péssimo ali, né? Só que como é que eu ia errar antes se eu nunca tinha tentado falar inglês? Como que você exercitou a fala? Foi na cara e coragem mesmo lá? Quando você já estava na Irlanda? Foi no táxi, que eu tentei falar inglês, né? Foi no táxi quando eu cheguei aqui na Irlanda. Ah, tá. Achei que você falasse assim, tava aqui no Brasil, vou fingir que eu sou gringo. Não, cara. Não, cara. Eu acho que eu tenho até um vídeo no YouTube da primeira vez que eu falei inglês, cara. Que a gente tinha um canal que mostrava a nossa vida aqui. E deve ter um vídeo lá no YouTube. Depois, se eu achar o link, eu mando pra vocês. Mundo A2. Mas foi Mundo A2, isso. E, cara, é horrível, mas o cara me entendeu, sabe? Você fica tão feliz quando a pessoa te entende e tal, que aí você começa a perder a vergonha, começa a perder o medo. Acho que o pior que tem é o medo. E a vergonha de falar errado, sabe? E acho que é isso que é o que é a barreira que as pessoas têm. E, na verdade, não é uma barreira. Cara, você me definiu agora, cara. É o medo, não é? Você fala, é o medo, cara, é vergonha, né? É vergonha, cara, porque a gente tem muito medo de errar, muito medo de falhar. E acho que nesse ponto, falhar é a coisa mais importante que você tem que fazer, cara. Errar e tentar, e vai chegar uma hora que isso não vai ser mais um problema. Eu tô fazendo umas aulas de inglês particular, né? E eu aproveito que a gente tem essa ferramenta de gravação do Skype pro podcast e gravo também as minhas aulas, né?
Boa. E aí eu escuto depois, às vezes, né? Quando eu tenho coragem. E, cara, não façam isso. Quer dizer, façam isso pra melhorar, mas vão preparados. Vão preparados. Quem não tá acostumado a falar aí, porque como o Azaghal disse uma vez, você tá pensando aqui, ó, é um lord inglês aqui, na hora é um jamaicano ali, mano. Né? É foda, velho. Não, inclusive eu queria falar que a gente vai deixar na descrição desse podcast aqui um link para download das aulas dele, se você quiser ouvir. Mas é isso mesmo, cara. Pô, cara, então, pra gente, né, dar um overview aqui e quase finalizar o cast aqui, fala como é que tá a sua situação hoje aí, cara. Como é que tá seus pensamentos, o que mudou? Você vai voltar pro Brasil, né? Você falou? Daqui a pouco. Eu vou voltar. Só que não, né? Não, uma boa época pra voltar, cara. Volta. Então, em questão de futuro, eu gosto de falar que eu tô levando minha vida de uma maneira ágil, uma metodologia ágil para minha vida. Eu tô trabalhando minha vida em sprints, né? Eu tô focando mais no que eu tô vivendo no momento, tentando extrair o máximo do que eu tô vivendo no momento. Eu acho que ainda a gente tá vivendo muita coisa legal aqui na Irlanda, viajando, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, aprendendo muita coisa. E então, enquanto a gente não extrair o máximo do que tá rolando aqui, né, em questão de experiência de trabalho e tal, a gente não vai pensar em nada adiante, né? Profissionalmente falando, eu continuo também trabalhando com front-end e tudo, e acho que ainda tem muito que aprender e se desenvolver nessa área, então eu continuo fazendo isso, aprendendo mais, melhorando a qualidade dos produtos que eu tô trabalhando e tal. Então é isso, assim, e viver experiências novas, né? Acho que é isso que faz a gente crescer, né? Como pessoa e como profissional. Você ainda pretende desbravar o mundo aí, né? Conquistar o mundo. Viajar é uma coisa que acho que todo mundo deveria fazer na vida, é muito importante, porque isso abre seus horizontes, né? Testar coisas novas, né? Seja tecnologias novas, seja linguagens novas, seja idiomas novos, seja visitar lugares novos, conhecer pessoas novas, isso abre sua cabeça e te dá novos horizontes e te dá novos rumos também, né? Isso muda suas prioridades em questão da vida. Uma das coisas que a gente faz assim é deixar a vida mais leve para poder a gente ser mais rápido, ser mais ágil na vida. Então acho que é assim que a gente tá pensando pro futuro. Boa. Então, pra gente finalizar, cara, deixa seu recado aí para as pessoas que estão ouvindo, que se motivaram aí, estão se motivando com a nossa conversa, com a sua história de vida. Você falou também que você mudou o seu mindset aí, né? Depois que você mudou para Irlanda, depois que você começou a fazer entrevistas diferentes, enfim. Deixa aí um recado pro pessoal que tá se inspirando aí na nossa conversa. Sim, acho que o recado que tem para dar é realmente essa questão do medo. O medo acho que é uma coisa que a partir do momento que você domina ele, que você consegue trabalhar ele, tudo muda realmente. Isso foi o que mudou para mim. Não tenha vergonha, não tenha medo e encara essas dificuldades da vida, né? Eu continuo tendo medo de muita coisa, mas acho que o medo não me impede de fazer as coisas, assim. Ele é só um indicativo de que eu não estou preparado para aquilo, mas o quanto antes eu abordar aquilo, o quanto antes eu enfrentar aquilo, mais rápido eu vou estar preparado. Então, acho que não tenha medo, né? Boa, cara. Acho que você se sente mais livre, né, cara? Você comentou, e eu acho que eu tô passando por isso agora, que eu tô na vida mais, mais amena, assim, então eu tô com um emprego... Confortável, exato. Acabei de casar, tenho uma casa, tô pagando a casa aqui e tal, tô confortável. E eu acho que a gente tem que sempre buscar, né, não ficar tão confortável. Assim, é lógico, a gente quer buscar sempre um conforto e tal, mas sempre buscar algo a mais, né, não ficar na vidinha ali confortável, né? Eu não sei quem que disse isso, mas é uma frase famosa que rola na internet, que a vida acontece fora da zona de conforto, né? Então é importante a gente tá sempre com o pezinho fora da zona de conforto para ter esse crescimento, né? Ó. Cara, então valeu, muito obrigado por ter participado aí com a gente, cara. Vamos manter contato, hein, cara. Ver se não some aí. Eu que agradeço. Fica o convite aí pra gente participar de mais coisas, cara. Acho que a gente pode falar aí de muitas coisas
sobre o Life Hack lá que a gente conversou depois. Vamos participar de mais coisas. Demorou. Eu que agradeço, Montanha. Valeu, Ramon. Valeu, cara. Muito obrigado.